Dando continuidade, né? Agora a gente começa a falar sobre as substâncias químicas. Essa palavra substâncias químicas eu nem ia colocar aqui, eu ia colocar substâncias, né? Porque toda substância é química, né? Mas eu coloquei o título até para falar isso para vocês, né? Então, escrever substâncias químicas é como dizer subir para cima, né? Mas aqui, né, a gente tem essa, digamos, preconiza que vocês tenham conhecimento e aprendam, né? Então eu coloquei aí para aquele erro que tu coloca para poder explicá-lo, né, e evidenciá-lo. Então vamos para as substâncias, né? Bom, átomos, né, pessoal? A gente viu lá, eles podem, átomos diferentes podem se reunir formando inúmeras combinações, né? Até átomos iguais, né, se reúnem, a gente vai ver depois isso. Então eles podem formar moléculas através de interações, né? A gente vê a ligação química aqui, né? Então eles formam uma molécula, né? São vários átomos diferentes. Também pode, né, formar aglomerados iônicos, né? Existe toda uma estudo de ligação química aqui, né? Nisso aqui que é bem fundamentado, né? Que a gente vai passar assim, digamos, um nível de simplificação de algum conceito, mas vai dar para entender. Aglomerados iônicos, átomos carregados eletricamente. Pessoal, esse modelo aqui, né, na realidade mesmo, no entendimento, digamos, bem microscópio, nem existe essa ligação aqui. Eles ficam aqui próximos por forças elétricas, né, dos cátions e dos ânions. Então, um ânion e um cátion. Então aqui tem um cantinho aqui, ó. Aqui tem o sódio, é o cátion, e ele se estabiliza, fica paradinho aqui porque tem uma força de um cloro de um ânion aqui, do outro ânion aqui, do outro ânion aqui. Então eles ficam, pense numa coisa que forma uma rede cristalina assim, parada, né? Por causa dessas forças eletrostáticas, né? Então aqui o exemplo do sal de cozinha nosso dia a dia, ele tem essa formação de cúbica. Mas pense na cabeça que aqui temos uma ligação química aqui, né? Esse modelo se chama de modelo de bola bastão para representar, né? Aqui o bastãozinho não sei se foi o exemplo mais adequado aqui, mas para entendimento de rede cristalina tá valendo, tá? Vocês vão ver por aí essa formação assim. Tá? Vamos lá. As moléculas. Moléculas. Não vamos tratar de rede cristalina aqui mais. São as moléculas. É uma reunião de átomos iguais ou diferentes. Já tinha dito para vocês isso anteriormente, né? A molécula da água, né? Nossa água aqui, ela é uma substância muito simples, mas explica muitas coisas da nossa vida, né? Ela, se perguntar na rua aí de repente qual é a forma molecular da água, tá muitas pessoas vão respondê-la assim, né? De pronto assim, né? Espero, mas acho que é assim porque a água é uma coisa muito batida, né? Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela pode ser representada por esse modelo de bola bastão, né? Ou esse outro modelo assim mais juntinho, né? Que existe neste modelo aqui que vai aparecer para vocês por aí, existe toda uma teoria aqui de ligação química envolvida, né? Porque a ligação química ela é aqui uma ligação covalente. Então o elétron que está aqui ele é desse e desse, é desse uma ligação, mas isso aqui vamos deixar mais para adiante, né? Mas só para dizer que pode aparecer assim e assim. Molécula de oxigênio, são 2 átomos de oxigênio ligados, são átomos iguais, formam a molécula de oxigênio, nosso ar que a gente respira.
Então temos a definição de fórmula química. Qual é a fórmula química da água? Qual é a fórmula química do oxigênio? Do ácido sulfúrico? É uma representação gráfica da substância, né? Às vezes as pessoas acham, não, mas vai estar lá um Hzinho. Não, isso aí vai estar lá vai pegar no microscópio, vai lá ver, como tá assim. Não, a gente é uma linguagem. A gente fez uma linguagem. Para a pessoa saber lá que átomo está lá numa análise, uma constituição de matéria, tem que ser um equipamento que tu vai dizer para o equipamento outras propriedades lá, né? Para poder dizer que é aquele elemento. Tá? Então é uma representação gráfica da substância, uma linguagem, né? A gente vai dizer o que é. Um exemplo, H2SO4 é a forma do ácido sulfúrico. Agora vejam aqui, isso é importante. 2 átomos de hidrogênio, esse índice aqui quer dizer 2, tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, índice 4. Pessoal, isso vai aparecer nos exercícios lá depois. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui no... Pessoal, vai aparecer depois. Quando tiver um parêntese aqui e tiver um número fora, multiplica tudo para dentro. Tá? Se der tempo no final eu faço um exemplo aqui e mostro para vocês. Tá? Vai aparecer também na hora que eu fizer os exercícios lá, vai aparecer, mas eu vou dizer para vocês. Se caso, não é o caso aqui, tivesse um parêntese aqui, parênteses aqui, aqui e aqui, e tivesse um número 2 aqui fora, por exemplo, para contar o número de átomos, teria 8 de oxigênio e 2 de enxofre. Isso ficaria de fora. Pessoal, eu enfatizo porque isso, no ano passado, quando comecei a dar aula, alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade no entendimento disso. É comum. Não tem problema. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, por mais que seja basilar, assim, muito basiquinha, mandem para mim, conversem comigo, né? Converse comigo. O professor, ele é um facilitador do conhecimento de vocês, tá? Eu encaminho, eu mostro, encaminho exemplo, então mandem dúvida, né? Não fiquem com dúvida, porque a dúvida, ela fica depois, ela vai vir depois, e um dia pode pegar vocês na hora do trabalho. E aí, se chegou lá, muitas coisas podem estar em jogo, não só uma nota de uma prova. Pessoal, joinha? Vamos lá. Nas substâncias, elas podem ser simples ou compostas. As simples são formadas por átomos do mesmo elemento. Hidrogênio, só hidrogênio. O gás hidrogênio, ele nunca está o H sozinho, né? Não existe átomo de hidrogênio isolado, né? Ele precisa de outro para se ligar, uma ligação covalente para se estabilizar. Então, o H2, o O2, o O3, o oxigênio, o ozônio, esse é o gás iodo, né? O iodo não é aquele que vocês põem o iodo, ele não é líquido, que se coloca no ferimento, né? É um gás, né? O enxofre, né? O enxofre, ele tem estrutura com 8 elementos, né? Agora, os gases nobres, aqueles da tabela periódica do cantinho, deixa eu ver se eu consigo colocar. Essa é uma tabela aqui, deixa eu ver se pega aqui, peraí. Fica ruim, fica escuro. Mas enfim, os gases nobres são aqueles que ficam bem à direita da tabela lá, grupo 18. Essa é a palavra nobre, porque eles não se ligam com ninguém. Então eles já têm o octeto, a regra do octeto pronto, então eles podem aparecer sozinhos. O elemento He, o hélio, ele é sozinho na atmosfera, não tem ninguém ligado a ele.
O Ne, o neônio também, sozinho. Né? E quando a característica das substâncias simples, elas não podem ser decompostas por métodos químicos. Né? Elas não conseguem, né? Por métodos químicos, vejam, métodos físicos sim. Né? Eu consigo... o ozônio, né? O ozônio pode ser quebrado. Né? Mas não por métodos químicos, por métodos físicos. Para a gente ver o que são os fenômenos químicos e físicos, né? Vai aparecer na frente. Os compostos, as substâncias compostas, são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Né? Água, hidrogênio e oxigênio, HCl, isso aqui é um L, né? Não é um L, um L minúsculo. Ácido clorídrico. Aqui tem o hidróxido de sódio, ou a soda, NaOH. Sal de cozinha, NaCl. CO2, gás carbônico. Aqui é o etanol. Aqui é o íon nitrato. Aqui o ferro ele tá errado, pessoal. Aqui o ferro desconsiderem um elemento, ele é um íon férrico, ele não devia estar aqui, né? Só se tivesse ligado a um outro elemento. Desconsiderem o ferro ali, tá, pessoal? Eles sofrem decomposição em duas ou mais substâncias simples. Um exemplo é a decomposição da água em gás hidrogênio, né? Em hidrogênio e oxigênio, né? Consegue fazer por a hidrólise, né? Quebra da água, separar o hidrogênio e oxigênio. Tá, pessoal? Pode fazer também o mesmo isso com a soda, né? Com um etanol. Pode quebrar essa molécula, né? Por fenômenos químicos. Aqui a gente faz um resumo do que é isso aí, né? Vamos para o nível molecular. As substâncias simples, elas são do mesmo, podem ser do mesmo átomo, né? São do mesmo átomo ligadas. Né? Ligadas aqui. Perceba que existe um afastamento um pouquinho da outra aqui, né? Porque elas podem ser também sozinhas. O hélio, o argônio, os gases nobres. Né? Substâncias, só um tipo de átomo. As substâncias compostas, né? Parece o Mickey aqui, né? São com diferentes compostos, átomos. Aqui pode ser a água, aqui também, né? Pode ser a molécula da água, pode ser a molécula do ácido sulfídrico, né? Não tem... Entenderam a... Essa é para fechar assim esse capítulo, para a gente ter um entendimento, digamos, gráfico, né? Visual de que é isso aí. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a entrar assim mais, digamos, especificamente em cada coisa. Vejam que o conhecimento começa a se afunilar, né? Lá atrás a gente definiu matéria, agora a gente está digamos, fazendo destrinchando, né? Fazendo partições. Substância pura é formada apenas por moléculas iguais e apresentam constantes físicas bem definidas. Começa por aí. Uma substância pura, purinha, ela tem as constantes físicas bem definidas e feita por moléculas iguais. O que são constantes físicas bem definidas? O ponto de ebulição, ponto de ebulição, 100 graus. A água pura, ela entra em ebulição, ela ferve a 100 graus, a nível do mar, né, pessoal? Tem que falar isso porque é uma constante física no meio. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. A gente sempre fala que a água, 1 litro de água é 1 quilo. 100 ml de água é 100 gramas. Por causa que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? O ponto de fusão é 0. Ao nível do mar também, né?
e um nível mar e uma pressão atmosférica. É zero. Ela vira gelo, né, a 0 graus. O enxofre, a gente viu lá também, tem suas características. Ponto de fusão 115, ponto de ebulição 445, e a densidade 2. E assim vai. Ferro, aí tu pensa, o sal de cozinha também, né? Olha para fundir o sal de cozinha, 801 graus, né? Tu tem que aquecer, né, para fundir, tá? Tem toda uma explicação sobre as redes cristalinas serem mais fortes nisso, mas não vem ao caso aqui. Vamos lá. Falamos ali das substâncias puras. Agora vamos para as misturas. As substâncias simples e compostas podem formar misturas de várias formas. Tu pode pegar duas substâncias puras e juntar as duas. Aí tu faz uma mistura. Já não é mais pura, tu tem duas puras, faz uma mistura. As compostas também. Mistura é a combinação de duas ou mais substâncias puras sem ocorrer reação química. Não pode pegar duas substâncias puras, misturar e algo acontecer. Professor, o que poderá acontecer? Uma formação de uma outra coisa, de um outro composto ali, uma mudança de cor, né? Ou tu dissolve uma em outra e forma uma névoa ali dentro, ali uma coisa que turve o meio, né? Não pode ocorrer. Diferenciamos substâncias puras das misturas observando as temperaturas de fusão e ebulição. Eu mencionei anteriormente as constantes, né, de cada substância. É ali que a gente vai ver. Professor, mas a cor aqui está bem branquinha. Não. Tu pode misturar sal com um pó de giz, tu continua branco, né? E tu não sabe, pode estar misturado. Então tem que olhar para essas constantes, a temperatura de fusão e ebulição. Só um pouquinho, já volto, pessoal. Essas coisas de aula de home office aí é uma loucura. Vou pegar uma aguinha para molhar o verbo aqui, porque senão não vai bem. Vamos se hidratar. Agora eu trago para vocês uma informação extra à apostila. É uma informação que não está na apostila. Vocês já devem ter visto esse gráfico em algum lugar na vida, no ensino médio. Se não tiveram oportunidade de ver, verão agora. A substância pura, como a gente já comentou, quando ela troca de fase, aqui, vamos supor um exemplo aqui, que parece ser, não vou dizer que substância é, uma substância genérica. Entre menos 20 graus de temperatura e 0, ela é sólida. Ela está sólida. Passa o tempo, eu vou dando mais temperatura para ela, e ela chega numa temperatura, chega em 0 grau, e está trocando de fase, sólido para líquido. Parece ser a água, né, pessoal? Enquanto estiver trocando de fase, existe um patamar, existe uma... Passa o tempo e não muda a temperatura. Pensando na água, quando vocês botam para um cubo de gelo a derreter,
no seu isopor, com a sua bebida ali, a água aquela que está ali, sendo, digamos, ela está passando do estado sólido para o líquido, né, ela permanecerá a 0 graus até que todo o gelo se dissolva. Então por isso que é bom tu colocar um gelinho na cerveja ali por fora, ali no refrigerante, na garrafa ali, por fora, né? E deixar ali. Porque aquela água ela tá trocando de fase. Tá. Então depois tu, né, dá mais temperatura, ela fica líquida, né? Passa o tempo. E quando ela trocar de líquido para gasoso, também vai permanecer por um tempo, né? Temperatura constante, 100 graus. Depois vira gás. É a cara da água aqui. Na mistura, isso não acontece. O que, professor, que não acontece? Não acontece esse patamar. Ela troca de fase, né, de sólido. Ela está sólida e líquida, está trocando de fase, mas está meio que com aumento de temperatura. Bota mais do líquido para o gás com aumento. Vejam que existe aqui na matemática é uma inclinação, né? Existe uma derivada, enfim, existe uma inclinação no gráfico, né, que diz que ela está aumentando. Então percebam a diferença, né? Talvez um dia isso apareça para vocês, algum concurso, enfim, você já pode dizer que já viram uma vez. Não se preocupem, não vai aparecer em prova de vocês aqui, nem em tarefas. Conhecimento puro só. Mas, como tudo na vida, né, existem exceções. Na química não tem tanto como na língua portuguesa, mas existem, né? Existem. A mistura eutética e a mistura azeotrópica. Isso aí, no ensino médio, o pessoal confundia tudo, eu me confundia também, enfim. A mistura eutética é a mistura de compostos sólidos, onde o ponto de fusão ocorre em temperatura constante. O exemplo é a solda. A solda é um exemplo muito... O pessoal que mexe aí com mecânica aí já deve ter visto isso. Então a solda é uma mistura de que, pessoal? Estanho. E plumbo, chumbo, né, nessa proporção, e ela tem um ponto de fusão em temperatura constante, como se fosse uma substância pura. Mas ela não é pura, ela tem essa mistura, né? A mistura azeotrópica, os líquidos têm essa propriedade. É uma mistura de compostos líquidos, onde o ponto de ebulição, a fervura, né, ocorre em temperatura constante. O álcool, 96, esse que a gente compra na farmácia, né? 96, ele tem 96% de água, de álcool, né, de etanol, e 4% de água. É uma mistura. Só que ela tem a ponto de ebulição constante. Então, as exceções aparecem. Pessoal, vamos refinar um pouquinho mais ainda o conhecimento. Misturas homogêneas. É quando não podemos distinguir, enxergar assim, né, cada uma das substâncias que estão misturadas. Água e açúcar. Numa certa quantidade, se tu botar açúcar na água e mexer, tu não vai conseguir distinguir o que é açúcar, o que é água. Numa certa quantidade. Se tu colocar muito, vai supersaturar, bom, aí não tem como. A água do mar, né? A água do mar. O mar é uma solução, né? Uma imensa. Aqueles gostos salgados vêm dos seus íons, né, dissolvidos, que tu não consegue ver. Tu pega a água do mar, tira um pouquinho, tu olha ali, né, limpinha, não tem nada. Não deixa entrar a alga aquela lá que aparece, que deixa o chocolatão, mas a água do mar em si. E o ar que a gente respira, né? O ar que a gente respira aí é
Um ar limpo, né, pessoal? Não é aquele ar que vai pegar, dar uma descarga de um ônibus aí com diesel ali e ficar aquela névoa preta ali. Consegue ver aquelas fuligens ali, não. Mas o ar em si, ele é uma mistura, né? Ele é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Oxigênio em torno de 20% aí, pessoal. Tá? Vamos lá. Se não fosse o nitrogênio, né, tá misturado com oxigênio, nós estaríamos numa atmosfera altamente oxidante. Ligava um cigarro, explodia tudo. Misturas heterogêneas. Né? Misturas homogêneas, iguais, né? Misturas heterogêneas diferentes. Desculpa. É quando conseguimos visualizar as misturas que formam a mistura. Quando conseguimos visualizar as substâncias que formam a mistura. Temos lá duas substâncias, enxofre e ferro. Duas substâncias puras sozinhas. Eu misturo elas, enxofre e ferro. Eu consigo olhar para elas, tá, aqui tem um pouco de ferro, aqui tem um pouco de enxofre. Tá tudo misturado. Então é uma mistura heterogênea. Outra mistura heterogênea é o granito, que a gente vê na nossa cozinha, nas pedras, nos banheiros. Aqueles pontinhos ali, né? São elementos minerais diferentes. Não cabe aqui dizer qual é que é, feldespato, mica, enfim. Mas tu consegue ver distinguir essas fases, né? Os dois. E a mistura heterogênea clássica, né? Líquida, água e óleo, né? Pelas suas diferenças de polaridade, que veremos depois, na outra aula, eles não se misturam, formam fases. Tu consegue ver uma fase em cima, né, que é o óleo, e uma fase embaixo, que é a água. Então tu consegue ver então, um sistema bifásico aqui, né? Mas aqui cabe uma observação. Se tu chega mais perto, né, em nível de microscópio, tu vê o leite. O leite é uma mistura heterogênea. Se tu chegar perto do microscópio, tu olhar, tem um monte de coisa dissolvida ali que o olho nu assim não consegue ver. Vale para o sangue. O sangue tu extrai ali, vocês que são da saúde, aquele vermelhão ali, né? Mas chega mais próximo, tu vê que existem vários constituintes do sangue ali, plaquetas, soro, enfim. Então, aqui cabe uma observação. Nas misturas homogêneas, né, se tu botar uma gota da água do mar ou uma gota de uma mistura de água e açúcar bem dissolvidinho, tu não vai ver isso aí. Porque lá é nível já molecular, assim, tem que ter bem mais. Agora, se tu fizer isso nas heterogêneas, tu consegue ver com o microscópio. Tá, pessoal? É um adendo aqui, né? Que o curso de vocês tem isso aí na área da saúde, tem que olhar. Sangue, mistura heterogênea. Tá? Dentro das misturas heterogêneas, temos os sistemas polifásicos. Muitas fases. A gente viu lá atrás um exemplo de mistura heterogênea, água e óleo, era um sistema bifásico, 2 fases. Então a gente classifica de acordo com as fases. Então, sistemas monofásicos, água e sal. Aqui é uma mistura homogênea, não tem fase nenhuma. Os sistemas polifásicos, mais de uma fase. Bifásico, 2 fases, água e óleo que a gente viu, como mencionei.
Trifásico, 3 fases, água, óleo e areia. Por exemplo, tu põe a areia, vai para o fundo, a água fica no meio e o óleo sobe. Tá? Isso é muito comum nos cosméticos. O pessoal que tem contato aí com os cosméticos tem óleos bifásicos, trifásicos, óleo trifásico após banho, né? Então a pessoa chacoalha na hora ali que tu coloca, né? Eu confesso que esses óleos trifásicos e monofásicos em cosméticos, a indústria usa muito a química aí para fazer essas vendas, né? Porque aí tu mistura óleos essenciais diferentes, né? Porque a pessoa, quando vai usá-lo, né, não pode pegar só uma parte de cima, só pode ter que chacoalhar tudo, tentar misturar uma coisa que não mistura e pegar um pouco. Desculpa, mas enfim, é um exemplo de sistemas polifásicos na indústria, né? Pessoal, exercícios parte 2. Tá? Na página 3, do 3 ao 12. A minha intenção é gravar uma videoaula resolvendo eles para vocês, né? Porém, eu já